Vamos falar de Ares, o deus da guerra puramente violenta. Nos primeiros tempos dos gregos, desde os primeiros tempos, pelo menos nas tábuas micênicas do século XIV a.C., né, se tem inscrições do adjetivo areios, ou areia, quer dizer belicoso. Se comenta desde os primeiros tempos dos gregos sobre a disposição belicosa, sobre a guerra puramente violenta. A gente está falando de um povo, os micênicos, eles viviam em conflito com outros povos, né? Os minoicos não. Os minoicos não tinham muitos conflitos. Eles não moravam as cidades lá em Creta, mas os micênicos que vieram depois, sim, moravam suas cidades, se armavam, eram belicosos, eram areios. Não se chegava a cultuar Ares. Ares nunca foi um deus muito cultuado, nem um deus patrono de alguma cidade, tirando Tebas. Eu já vou explicar o porquê ele é patrono de Tebas, né? Em Esparta se cultuava Ares e Afrodite também. Tinha imagens dos dois acorrentados para que eles permanecessem ali. Eles queriam o amor e a guerra ali presentes. Tem inscrições do século II depois de Cristo na Ásia Menor, falando de um culto a Ares também. Mas é muito pouco, né, a respeito desse deus. Na Ilíada, Ares, ele, segundo Zeus, é o deus mais odioso que tem, porque a guerra é querida dele. Ele se regozija com a guerra. E ele pesa a mão para um lado da pura violência, quando a guerra ela é contraditória, ela não pesa apenas de um lado. A guerra é odiada pelos homens, é destruidora de homens e de cidades, e a palavra Eniálio, que já se referiu a um deus da guerra também, virou um adjetivo de Ares, Eniálio. A guerra é destruidora de cidades, matadora de homens, mas ela também é o lugar onde os homens têm sua virtude, né? São heróis. Na Ilíada você tem quando Diomedes está arrasando com os troianos e ele se vê diante de Ares e Atena guia a lança dele para acertar a barriga do deus. A deusa da guerra, astuta,
prefere o Deus da guerra irrefletida, que sai dali e vai se lamentar para os Zeus. Tem uma outra passagem na Ilíada em que o Deus está no Olimpo e escuta da morte de um filho dele. E ele coloca a armadura dele e pretende ir ao campo de batalha para vingar a morte do filho. Mas Atena, ela o segura, desarma ele todo e o faz se submeter à vontade de Zeus, que era que o filho dele morresse. A guerra irrefletida é derrotada, mas ela é sempre presente. A Harmonia é uma filha de Ares com Afrodite. Para que haja harmonia é preciso Ares e Afrodite. A presença dos dois. Ares não deixa de existir por causa de Afrodite, por causa do amor. A harmonia é a presença desses contrários. Convivendo, você tem que saber como conviver com os dois. Assim como Afrodite antes tinha se unido com Hefesto, com o trabalho, formando a dupla, então, trabalho e amor, tempo livre, não trabalho. Com Ares, o amor se uniu à guerra, né? E tiveram como filhos o medo, o terror, parecidos com o pai, Eros, parecida com a mãe, e a harmonia, parecida com os dois. A harmonia aparece na história da cidade de Tebas, a única cidade que se vincula a Ares. Em Tebas havia uma fonte chamada Fonte de Ares, a única da cidade, que era guardada por uma serpente, filha de Ares também, uma serpente ou um dragão. E Cadmo, um homem vindo da Fenícia, ele enfrenta o dragão, filho de Ares, mata, arranca os dentes dele e joga na terra. Semeia a terra com os dentes do dragão. E dos dentes nascem homens belicosos, homens areios, descendentes de Ares, né? Que lutam entre si. São areios. Cadmo, por ter matado o dragão, fica 8 anos servindo Ares, até que, por uma intervenção de Zeus, ele se casa com Harmonia, filha de Ares, com Afrodite. E a Harmonia, então, ela faz o quê? A harmonia da cidade de Tebas. Faz com que os impulsos belicosos convivam com impulsos amorosos e os homens consigam parar de lutar. Quando você está se aproximando das polis gregas, né, de uma ideia de justiça dos homens, de que a ideia de harmonia desses contrários, que está presente na genealogia dos deuses, né? Sustenta a genealogia, a cosmogonia do Hesíodo. Nas poleis você vai ter uma preocupação com a política, né? Interna e externa, né? Você vai ter uma diminuição das guerras e você vai pensar em deuses da inteligência, da não desrazão. Então
vão ser marginalizados da não destemperança, melhor dizendo. Aí vão ser marginalizados Áries, Dioniso, né? Vão ser deixados de lado. Deixa eu ver aqui. Vamos ler o hino homérico a Ares. Esse hino, vocês vão reparar que ele fala de características do Deus que são opostas às quais as características pelas quais ele é conhecido. Porque Ares é conhecido como destruidor de homens, arrasador de cidades. E no hino você vai ver o oposto: defensor de homens, protetor de cidades. Mas é um hino que não é uma busca, uma invocação do Deus para que ele esteja presente numa festividade oferecida a ele. Porque não havia festividade oferecida a Ares. É um hino pessoal. Um homem invoca Ares em busca de benefício próprio. Então ele usa, ele fala de características que interessam a ele, né, para se referir a Ares. Aqui. Hino homérico 8, a Ares. Ares super vigoroso, o que pressiona carros, de capacete de ouro, de espírito forte, porta-escudo, salvador de cidades, armado de bronze, de braço possante, infatigável, poderoso com a lança. Um catálogo de características que o homem atribui a ele, né? Esse homem. Defesa do Olimpo, pai de Nice bem-sucedida na guerra. Nike, deusa da vitória, deusa da bela vitória. O pai de Nike, pela genealogia de Hesíodo, né, é Zeus. E quem se associa a ela é Atena. Mas aqui ele está dizendo que o Ares é pai de Nike, porque ele está querendo dizer que a vitória na guerra que ele tem é bela, né? É associada a Nike. Ele está defendendo Ares. Coadjuvante da justiça. Aqui, a justiça, que aparece aqui com J maiúsculo, né? Justiça dos deuses. Está aqui. Temistos, referente a Temis. Mas essa justiça é divina, quando, na verdade, é mais uma defesa que o orador faz que o invocador faz para o Deus, porque, na verdade, a justiça que se associa a Ares é de quê? É a justiça dos homens. É aquela que se pensa quando se fala em vingança, por exemplo, né? Tirano aos que se altercam, condutor dos mais justos mortais. Na verdade, ele é condutor de mortais que cometem injustiça. Portador do cetro da virilidade, fazendo girar a roda brilhante do éter em constelações de 7 caminhos. Lá potros sobre a terceira órbita,
sempre mantente fulgurante. Essa terceira órbita, aqui, referência ao planeta Marte, que é o nome de Ares em Roma. Ares, ele vai ser adorado, vai ter um maior prestígio em Roma, enquanto Marte. O imperador César Augusto vai colocá-lo como uma estátua dele no centro de Atenas. Essa terceira órbita é porque aqui, os 7 planetas vistos no céu pelos gregos eram a partir da Terra. Então, a Terra seria a primeira, a Lua, o Sol, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno. Então, de trás para frente, Saturno, Júpiter, Marte. O terceiro da órbita é o Marte. Houve socorro de mortais, doador da bem corajosa juventude. Na verdade, tem uma diferença entre a coragem e o furor bélico, né? Doce brilho iluminando acima a vida nossa e vigor marcial, para que eu possa rechaçar a covardia amarga de minha cabeça e submeter no peito o ilusório impulso da alma e depois o ardor agudo do coração deter, que pode me incitar a entrar no grito de guerra frio. Ele quer coragem, né? Ele quer que a covardia da alma dele seja rechaçada e ele quer o ardor da guerra, o impulso da guerra. Por isso que ele diz que associa Ares à coragem da juventude, à justiça dos homens. Não, na verdade ele fala a justiça dos deuses, né? E depois o ardor agudo do coração deter, que pode me incitar a entrar no grito de guerra frio. Mas tu coragem dá, feliz, e permanecer em desarmadas leis de paz, refugiando-me do combate de inimigos e das calamidades violentas. Ele pede também para que Ares ajude ele a permanecer em desarmadas leis de paz. Está atribuindo a Ares as leis que garantem a paz, quando, na verdade, as leis começam a existir, os homens na Grécia começam a serem governados por leis e não por soberanos, na época das polis, e quando a ideia de Ares, de impulso guerreiro, vai perdendo valor. Então, isso é tudo.